Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe grandiosamente o coração e a mente de cada um com a sua paz e que Ele possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no livro que eu gosto muito, do profeta Oséias. Eu quero ler com vocês ali, vamos à nossa conversa, a parte do último capítulo, capítulo 14, nós vamos ler o verso 4, 5 e 6. Diz assim: Então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como o orvalho refrescante. Israel florescerá como o lírio. Lançará raízes profundas no solo, como o cedro do Líbano. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumadas como o cedro do Líbano. É um texto belíssimo, né? Oséias usava muito da parte poética e figurada, daquilo que era para narrar o texto dele, a mensagem, a pregação dele. Bom, mas eu quero contextualizar um pouco antes de nós começarmos. Oséias é um profeta muito usado na questão principalmente daquilo que se refere à restauração de relacionamentos cônjuge, né, e relacionamentos que foram partidos por causa de pecados. Bom, e ele é um livro profético e um livro belíssimo. Por quê? Porque o Senhor traz algumas informações de como ele se relaciona e do seu amor leal, sim, ao povo, a um compromisso a qual o Senhor tem com o seu povo, que esse compromisso é tão sério para Deus, é que como se fosse um casamento. E ele reflete isso através dos seus profetas. Ele manda. É uma ordem do Senhor ao profeta Oséias que ele se case com uma prostituta chamada Gomer. E com ela ele tem 3 filhos. E na sua angústia, na angústia de Oséias, Deus abre, através do coração de Oséias, uma janela a qual ele mostra os seus sentimentos por seu povo, que não tem compromisso com ele. Gomer era prostituta, e isso causa muita angústia e muita dor a Oséias. Ele tem que comprar ela, é uma história belíssima de amor, mas de um sofrimento muito grande. E assim é Deus conosco. Imagine-se você casar com uma pessoa que você sabe que ela lhe trairia todos os dias da sua vida. Eu quero repetir isso. Imagine por um momento você casar com uma pessoa que você saberia que ela lhe trairia todos os dias da sua vida. Esse é o casamento de Jesus Cristo com a sua noiva, a igreja. Nós somos os infiéis, irmãos. Mas o Senhor, ele promete, sim, a mensagem de Oséias ela é definida justamente no casamento, ou seja, assumindo o compromisso, na infidelidade de Israel por meio dos seus pecados, e depois uma mensagem de advertência que é feita por meio de julgamento, e a justiça de Deus ela sempre vem mediante um julgamento de Deus, e aqueles que estão em Jesus Cristo, eles têm a sua justiça feita em Cristo, e depois uma promessa de uma restauração que eu creio que é linda, que é onde eu li para vocês. E Oséias, ele prega a palavra justamente naquele momento ali onde está acabando a divisão dos reinos. Os reinos de Judá e Israel ainda estava dividida. Jerusalém ficava em Judá, era o reino do sul, e Israel estava no reino do norte. Ali quem governava era o final do rei Jeroboão II. Bom, mas vamos lá, vamos fazer algumas aplicações pertinentes ao que é o texto de hoje. Ele fala: então eu os curarei da sua infidelidade e os amarei com todo o seu amor. Eu gosto dessa parte, sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor, ele perdoa os nossos pecados, e ele silenciosamente ele vai fazendo um trabalho dentro do nosso coração, e é um trabalho interno, é um trabalho feito pelo Espírito Santo, através da obra redentora de Jesus na cruz, mostrando o quanto nós precisamos desse perdão, o quanto nós precisamos, não andar em culpa, porque todo pecado ele traz uma grande carga para nós.
Romanos 8, versículo 1. Aqueles que estão em Cristo não há culpa mais. E, logicamente, isso é como se fosse um remédio para nós. É uma cura, é um remédio, irmãos, porque uma pessoa que anda com culpa de si mesma, ela precisa, sabe, do perdão do Senhor. Ela precisa mesmo. Ela precisa entender que não há mais culpa para ela. Agora, devemos entender que isso é por exemplo, o médico receita uma receita para vocês. Eu posso até ir comprar na farmácia os remédios, posso levar, mas quem tem que tomar o remédio? Bom, isso é bem pessoal. É bem pessoal. Nós precisamos entender isso. Mas um dos contextos de Oséias é justamente a salvação. Inclusive, o nome dele, a etimologia da palavra, significa o Senhor é a salvação. Eu gosto de um texto que está em Sofonias, capítulo 3, no versículo 16 e 17. Ele fala assim: naquele dia anunciarei a Jerusalém, aneme-se, ó Sião, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação, ou seja, com grande alegria, e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com grito de alegria. Nesse momento percebemos que o amor do Senhor acalmou todos os nossos medos, curou todas as nossas feridas e nos restaurou, começou a nos restaurar por completo, nos animando, nos levantando. Olha, Oséias começa a mensagem, ele fala: pois a minha ira desaparecerá para sempre. A partir do momento que nós nos dedicamos a nós mesmos, meus irmãos, a passar pelo processo de cura, pelo processo de arrependimento, de expulsar todo o mal do nosso coração, a ira do Senhor, ela desaparece sobre nós. O Senhor, ele é rico em misericórdia. Em Lucas 1, se eu não me engano, no versículo 51, a própria Maria, fazendo o cântico de Jesus, ela fala assim que a misericórdia do Senhor alcança aqueles que têm temor. Aqueles que têm temor, e o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E o temor consiste justamente em nós participarmos do processo de cura, de restauração interior. Todos nós precisamos dessa reconstrução do Senhor. Em Salmos 30, versículo 27, fala assim: a ira do Senhor dura só por um momento, mas o seu favor dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é essa verdade que nós devemos carregar para que as nossas feridas e os nossos traumas desapareçam, a ponto de que nós possamos, através da consolação que recebemos do Senhor, consolar aqueles que cruzam o nosso caminho. E isso é poderoso para salvar vidas, irmão. Isso é poderoso para fluir e para frutificar e para lançar sementes enquanto nós andamos. Ele continua falando: serei para Israel como um orvalho refrescante. Eu gosto dessa parte, porque muitas vezes a palavra do Senhor foi considerada como um orvalho. O orvalho, ele era uma fonte importante de humildade para aquilo que foi se plantado. O crescimento da maioria de todas as plantas que se existem na relva, que existem no nicho da natureza, ele é regado justamente pelo orvalho. O orvalho são gotículas quase invisíveis que vai umedecendo a planta, que vai regando a planta e trazendo um refrescor. Assim é a palavra do Senhor para o nosso ser. Assim é quando o Senhor vem. Irmãos, uma coisa é quando um irmão, uma irmã vem e fala para nós que vai ficar tudo bem, mas uma outra coisa completamente diferente é quando nós sabemos que é uma palavra verdadeira e fiel, daquele que é digno e verdadeiro, e daquele que nenhuma promessa voltou vazia, de que as coisas vão ficar bem, de que vai acabar com a divisão. Igual o reino de Israel, naquele momento de Israel, estava passando justamente por esse processo, estavam se encerrando as divisas, e esse é o Espírito Santo que goteja o orvalho novamente em nós. Em Joel 2, versículo 28, fala que no final toda a carne será derramada, toda a carne sobre todo o Espírito, e toda palavra, tudo aquilo que foi dito se torna verdade dentro de nós, ou seja, floresce. Bom, eu quero ler com vocês porque ali em Deuteronômio capítulo 33, versículo 28, fala assim: somente Israel viverá em segurança, a fonte de Jacó está segura, e numa terra de trigo e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. É impressionante falar assim, algumas versões falam assim,
Israel viverá segura no deserto. E o deserto é o lugar onde o Senhor escolheu para nosso processo, nos levou num lugar de solidão e começou a gotejar esse orvalho. Para quê? Para que tenha o trigo e o vinho novo. O trigo é a palavra, o vinho novo é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo é derramado sobre nós por meio da ação da sua palavra, ele começa a nos lembrar dia após dia que vai dar certo, o ânimo toma conta de nós e nós temos esperança no amanhã. Uma pessoa sem esperança, ela não vive. Uma pessoa sem esperança, ela vive reclamando, ela se apega a tudo que é ruim. Ela não consegue ter perspectiva de um futuro melhor. E não tendo perspectiva de que o amanhã vai ser melhor, ela logo se entrega à morte que o Satanás colocou no coração dela. Mas é impressionante porque ele fala somente Israel viverá segura. E Israel fala justamente da nação a qual o Senhor escolheu para viver perto dele por meio do Senhor Jesus. Hoje é isso. Olha, ele fala a fonte de Jacó, e Jacó fala do patriarca, do pessoal. Israel como nação, Jacó como único. O Senhor se preocupa com um por um. E o Espírito Santo, que é o vinho novo, ele traz isso em nós. Ele começa a quebrar todas as divisas, todas as barreiras, tudo aquilo que separava já não separa mais. Tudo aquilo que já separava não separa mais. Eu quero repetir, tudo aquilo que já separava não separa mais. Ele fala, olha, Israel florescerá como lírio. Florescer, irmão, é justamente, sabe, florescer é justamente expandir, é desabrochar, é mostrar. O lírio fala de uma beleza. O Senhor Jesus fala em Mateus 6 sobre os lírios do campo, que nem Salomão vestiu-se como os lírios do campo. Está falando de uma beleza interior que vai desabrochar e vai ser mostrada. E você carrega, meu irmão, você carrega, minha irmã, algo lindo dentro do seu coração que o Senhor já colocou. Talvez ainda não seja evidente, talvez ainda não desabrochou, mas o Senhor está prometendo, vai desabrochar com o gotejar do orvalho. Eu gosto também dessa parte. Olha, isso quer dizer que o nosso deserto, meu irmão, ele se tornará num lindo jardim. Qual flor que você tem regado? Ela vai, sabe, florescer. Primeiro, ela lançará raízes profundas no solo, e isso fala justamente de raízes, a casa firmada na rocha. Por quê? Para que possa crescer saudável e feliz. Quando o vento bater, quando as tempestades da vida vierem, nós não nos curvarmos mais à dor. Então, raízes profundas fala de força e de sustento durante as tempestades e as travessias, aos invernos da vida, aos invernos da alma, que acontecem com todos, irmãos. Mateus 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque está falando de um ânimo, de longo ânimo, de firmeza de espírito. Não haverá mais separação. Por quê? Porque há um longo ânimo. Isso é uma frutificação do Espírito Santo. Olha, e eu gosto dessa parte dos cedros do Líbano, porque os cedros do Líbano, ele repete justamente a crescimento. Crescimento. Em Salmo 92, versículo 12, eu quero ler com vocês, fala assim, o justo florescerão como a palmeira, traz aqui. E palmeira sempre fala de bênção. E crescerão como os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano é uma madeira usada justamente na edificação do templo. Os cedros eram uma madeira forte e resistente. E ela crescia mais do que as outras árvores. Então, você se destacará, meu irmão. Você se destacará por causa da presença do Senhor no seu meio. Por causa desse amor. Sabe, é o amor de Deus que nos cura, meu irmão. É o amor de Deus que é capaz de curar. E além de tudo, nos levar além daquilo que nós podemos imaginar. Eu acho bom porque fala assim, os seus ramos se estenderão como as belas oliveiras. E está falando justamente daquilo que o Senhor vem fazer em nosso meio, daquilo que é justo e poderoso. O Senhor Jesus em João 15, ele se coloca como a videira verdadeira. E ele fala que sem ele nós não podemos fazer nada. Mas eu gosto no versículo 10 porque um dos propósitos ao nós conectarmos a videira, o Senhor Jesus deixa claro lá, ele fala assim, para que vades e deste muitos frutos. Ele não quer que você dê pouco fruto, ele quer que você dê muito frutos. Oséias traz essas belas oliveiras, os ramos, porque os frutos eles ficam justamente nos ramos, e os ramos somos nós.
As oliveiras falam justamente daquilo que produz, a oliveira o fruto dela é a azeitona, e que produz justamente o óleo, ou a unção, ou seja, aquilo que é a capacitação do Senhor para que nós venhamos, sabe, a ser capacitados para produzirmos esses frutos, frutos de justiça para o reino de Deus, irmãos. É aquilo que o Senhor coloca no coração para que nós venhamos lutar primeiro em nós e depois de nós. E é importante porque se estenderão de forma bela, sabe, de forma que seja vistosa. E o Senhor faz questão de que nós frutifiquemos muito, por quê? Para a glória do nome dele. Então isso diz de todas as áreas, sabe? Eu sei que todas as pessoas que são levadas ao deserto, irmão, eu sei porque eu falo de mim mesmo. Elas passam por dificuldades em todas as áreas da vida, financeira, sentimental, psicológica, sabe? Agora o Senhor está dizendo que essas se estenderão e serão belíssimas, serão vistosos. As pessoas terão, sabe, elas vão querer ficar perto. Elas terão, sabe, prazer em olhar. A gente tem prazer em olhar tudo que é belo. Você já falou, a gente para contemplar, e é isso. E ele fala, perfumados como o cedro do Líbano. E eu quero terminar aqui porque a mensagem se finda aqui. E esse fala do perfume de Cristo, o cedro do Líbano, a madeira da cruz. A nossa paz, meus irmãos, ela se deve, a nossa paz, nós somos governados pela paz do homem que morreu no madeiro. Eu quero dizer isso novamente, nós somos governados pela paz do homem que morreu no madeiro. E Paulo entendeu bastante isso. É importante demais ficar perto do Senhor Jesus em todo o processo, em oração, em ofertas de jejuns, sabe, por nós, pelo arrependimento, pela nossa intimidade com o Senhor, por outras pessoas também, por intercessão. Mas eu gosto quando Paulo fala isso, justamente da questão do perfume, de exalar o perfume de Cristo, porque perfumados, quem está perfumado exala aquele cheiro. Quando chega uma pessoa perfumada no ambiente, parece que, dependendo do perfume, irmão, a pessoa pode ser tão um pouquinho desprovida de beleza, mas você já viu que a gente olha pelo perfume e parece que ela fica até mais bonitinha um pouco? Brincadeiras à parte, eu quero ler com vocês em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16, ele fala: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, nos conduz em vitória, irmãos, nos conduz justamente para vencermos aquilo que nos aflige. E por meio de nós, ou seja, em nós, ele vai manifestar em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É por meio do nosso testemunho, é por meio daquilo que ele nos fez. Às vezes nós não vamos nem precisar falar. Eles verão, sabe, estenderão as belas oliveiras, e eles verão e o perfume exalar. Ele fala, a sua fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles aromas de vida para a vida. Quem porém é suficiente para essas coisas? E agora eu quero trazer aqui a analogia a qual Paulo aplica essa passagem. Os exércitos romanos, quando eles iam conter alguma insurreição, ou seja, algum motim, alguma rebelião, ou então até mesmo conquistar povos, eles mandavam os seus exércitos, e os seus exércitos voltavam em uma marcha triunfal. Essa marcha triunfal, ela era bem simples. Os seus sacerdotes das suas religiões, das legiões de Roma, eles iam levando incensos aromáticos na frente. O exército vencedor, que era o exército de Roma, numa fila atrás dos sacerdotes. E atrás todos os despojos de guerra, ou seja, todas as conquistas, inclusive aqueles homens que seriam feitos escravos, os soldados, eles vinham numa marcha triunfal. O detalhe é que o perfume exalado pelos sacerdotes para os exércitos romanos tinha um cheiro de vitória. Por isso ele fala assim, com aqueles aromas da vida para a vida, e esse é o de Jesus. Nós somos mais do que vencedores. E para com a morte, ou seja, para aqueles que foram capturados, escravos. Agora nós precisamos entender, porque um escravo capturado para Cristo, no momento ele está pensando que está vivendo um tempo de morte, mas
Todo escravo, para Cristo, ele é colocado em liberdade, irmãos. Ele é feito, sabe, Senhor, a não ser que ele seja teimoso em suas próprias concupiscências, em seu próprio conceito de viver. Então, ele pode, sabe, ser entregue à morte. Mas é impressionante como ele sempre manifesta a sua graça por meio da sua palavra. E isso que eu quero dizer para vocês hoje, irmãos. Sabe, a marcha triunfal de Cristo, ela não é algo que está reservado para o futuro. Ela já está acontecendo agora, em nós e através de nós. Eu quero repetir, em nós e através de nós. E assim como através do profeta Oséias foi profetizada a vitória e a união novamente do Reino do Sul como o Reino do Norte, eu não sei o que está rachado na sua vida, meu irmão, mas por meio do Espírito Santo e por meio daquilo que tem sido feito no meio do processo, tenho plena convicção de que aquilo que foi declarado sobre a sua vida se cumprirá. Se cumprirá, minha irmã. Fica firme no propósito. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. Tchau, tchau!